Entramos e abrimos as portas do nosso consultório médico, hoje com o Dr. Jorge Cruz de Melo. Ora, viva, doutor, bem-vindo, muitíssimo obrigado por estar connosco. Responsável pela unidade de patologia da ANCA do Hospital Luz Rábida, é assim? Muito bem. Para que possamos hoje falar sobre artroses, não é? Que é algo que muita gente se queixa e, portanto, que deve afetar uma boa parte da população. Antes de perceber quais são os sintomas, como se trata, o que são, afinal, as artroses, doutor? É possível explicar? É possível explicar, claro, de uma forma muito simples e rápida. Sim, por palavras... Primeiro é preciso entender o que é a articulação. Na verdade, no nosso organismo existem várias estruturas apelidadas de articulações. São estruturas que unem ossos, algumas delas de uma forma fixa, como existe, por exemplo, no crânio, na bacia, mas muitas outras que permitem movimento, como o caso da articulação do fémur com a tíbia, da bacia com o fémur, a anca, o joelho. Estas articulações são, na verdade, aquelas em que nós vamos ter a patologia da artrose. Essas articulações têm um revestimento especial que é a cartilagem. A cartilagem que é uma estrutura com uma grande resistência, mas também com uma qualidade muito especial que é o muito baixo atrito. E é esta capacidade que vai permitir a sustentação das cargas e que vai permitir que a articulação funcione de uma forma harmoniosa e sem qualquer tipo de sintoma, sem sentirmos que ela na verdade funciona. Na verdade, a artrose não é mais do que o padecimento, ou começa com o padecimento desta estrutura, que é a cartilagem articular. É um desgaste ou a falta mesmo de cartilagem? Pode chegar aí? Nós, quando falamos da artrose, no fundo, falamos de um processo que começa com um desgaste, com uma alteração degenerativa da cartilagem. A cartilagem começa por ficar um pouco mais mole, rugosa, fibrilada, e isto faz logo com que o atrito articular seja muito maior. A partir daqui estão criadas as condições para o desgaste cada vez maior e completo da cartilagem até ao seu completo desaparecimento. Isto, para que todos possamos perceber, é quase osso com osso. Depois, chegamos à fase do como é osso. que nós rodamos, não é? Na verdade, chegamos à fase do osso com osso. Claro, como é que as coisas se processam. E esta doença das articulações manifesta-se mais nas pessoas mais velhas ou cada vez mais os mais jovens sofrem também destes problemas? Antes de mais, é preciso entendermos que nós hoje temos uma esperança de vida que anda à volta dos 80 anos. Logo, ao conseguirmos esta longevidade enorme, pagamos uma fatura. E a fatura passa, por exemplo, o desgaste das estruturas. E as articulações, a cartilagem, têm este processo degenerativo natural ao longo da vida. É uma consequência de vivemos mais anos, não é? É uma consequência de vivemos muitos anos. Eu digo que hoje ter artrose, para quem chega a estas fases da vida, é uma doença natural. Ter artrose não é nada especial, é natural. É verdade que não temos todos a mesma sorte. E a artrose vai aparecer de forma variável em termos do tempo. Há pessoas que têm artroses muito jovens, e o problema torna-se um pouco mais complicado, como podemos ter artroses a atingir apenas algumas articulações ou muitas articulações, e até podemos ter a sorte de ter uma artrose que não é nada sintomática, até às artroses altamente sintomáticas e incapacitantes. Portanto, assistimos a uma grande variabilidade na forma como estas artroses se vão apresentar e se vão manifestar. E sintomas, então? Por onde é que as pessoas começam a valorizar uma simples dor de articulações e quando é que vão ao médico? Na verdade, a artrose, quando ela se torna sintomática, o principal sintoma é a dor. A dor, digamos que é o sintoma constante. Não é nos ossos, é nas articulações. Como é que as pessoas distinguem? É na articulação. E a dor da artrose tem uma particularidade, porque nós podemos padecer nas nossas articulações de muitas outras patologias, nomeadamente as patologias inflamatórias, reumatismais, que têm umas manifestações um pouco diferentes. A artrose tem caracteristicamente uma dor que apelidamos de uma dor mecânica. É uma dor que está relacionada com o movimento, com a carga. É uma dor que tipicamente se manifesta no início do movimento e que também desaparece ou que melhora rapidamente, por exemplo, ao sair da cama pela manhã, ou quando estamos muito tempo na mesma posição. E o primeiro movimento ele é difícil. Parece que há uma necessidade de aquecer um pouco antes de começarmos a mobilizar. E esta quando nos levantamos, ai, as minhas artroses. As minhas cruzes. Sim.
Na verdade, é assim, essa é a grande característica desta dor. Claro, quando isto vai agravando, outros sintomas vão aparecendo e, na verdade, começa a aparecer a dificuldade na mobilização. Muitas vezes a articulação perde movimento, as articulações vão ficando volumosas, deformadas. Aliás, era isso que eu ia perguntar. crepitação. Eu não sei se quando às vezes identificamos pessoas com mobilidade reduzida, nomeadamente no que diz respeito aos dedos, muitas vezes dizem que são as artroses. São mesmo? Podem ser? Na grande maioria das vezes, sim. Pode Na ser grande maioria efeitos das vezes, secundários das artroses? é uma manifestação de uma artrose e as mãos é uma das articulações, na verdade, muito atingidas. Há algumas particularidades. Nós sabemos que as mãos, a coluna, a anca, o joelho, talvez pela grande demanda que essas articulações têm no nosso dia-a-dia, as mulheres têm 3 vezes mais artrose que os homens. Portanto, é comum e essa é uma manifestação comum. Para além artrose. da idade, doutor, há outros fatores que contribuem para o aparecimento das artroses? Há outros fatores e ainda bem que faz essa pergunta, porque a idade é incontrolável. Sim. Ou Mas, incontornável. se calhar, há Na outros verdade, fatores que podemos controlar, É não é? bom que a gente vá andando por há muitos anos, mesmo, Exatamente. mesmo pagando essa fatura. Nós sabemos que há outros fatores de risco, nomeadamente há que pensar que a obesidade é um fator de risco. Ou seja, muito peso sobre as nossas articulações, é fácil perceber a depois relação. a falta comprometer a de articulação. mobilidade. A falta de exercício físico é um fator de risco. Depois passamos a outro ponto em que o exercício de alta demanda com cargas excessivas também é um pouco nefasto. Portanto, mas eu digo que a saúde é um bem e devemos preservá-lo, devemos mantê-lo. E esse é o primeiro cuidado. Antes de pensarmos nas artroses, há que prevenir as artroses. Uma dieta equilibrada, controle de peso, exercício de manutenção feito de forma adequada são fundamentais e ajudam-nos a manter saúde, qualidade de vida durante mais anos. Portanto, a primeira coisa é preservar o bem tão importante que temos, que é a saúde. Quando surgem as artroses, bom, aí se elas tornam sintomáticas, passamos para outro campo, que na verdade é o campo do tratamento. Há que fazer algo. Há que fazer algo para controlar sintomas, para melhorar a sintomatologia do paciente, melhorar a atividade. E o exercício- se possível, atrasar a evolução dessas artroses. Atrasa ou não a evolução das artroses? Uma pessoa que já, vamos pôr as coisas de forma simples, uma pessoa que já sofra de algumas dores nas articulações, uma pessoa jovem, 50, 40, deve continuar a fazer exercício ou abolir completamente? Isso é um dos mitos que é necessário, abolir e mudarmos um bocadinho o nosso pensamento. Na verdade, a articulação não é apenas cartilagem e osso. A articulação é cartilagem, é osso, é cápsulas, ligamentos e é toda a estrutura muscular e tendinosa que a envolve. O exercício físico feito de forma adequada, moderada, faz parte do tratamento da artrose. Pois. A manutenção da função ajuda a preservar alguma da funcionalidade da articulação e até manter alguma melhoria clínica. Eu costumo dizer aos meus pacientes, quando têm uma artrose, por exemplo, da anca ou do joelho, vá à piscina, vá caminhar. Há uma coisa que vai notar, se for as escadas ou terrenos muito irregulares, vai notar dificuldade. Mas se for numa zona plana, no seu ritmo, no ritmo adequado à sua situação, vai consegui-lo e vai ajudar a que ande melhor. Lá Mas se está. for uma situação em que lhe causa dor, não deve forçar, não é? Não deve forçar, é um exercício controlado, adequado à situação daquele próprio Mas também não indivíduo. pode parar, que é Pois, muitas não vezes o pode que as parar, pessoas claro. fazem. Têm Parar. dores, têm artrose. São os bicos de papagaio, é assim que Os se bicos de papagaio é uma das manifestações, são os osteófitos, é uma das manifestações das artroses. chama. Lá está, as pessoas dizem, tenho artrose, não me posso mexer mais. É o oposto, não é? Existindo artroses, já percebemos que é uma doença crónica, no fundo, ou seja, o que se evita com o tratamento é que seja progressiva, não é? Evita-se que se estenda ou que se piore. O que se piora, a doença, uma vez estabelecida, ela é progressiva, vai sempre piorar com o tempo. Não conseguimos travar o percurso da artrose. O nosso papel em termos de cuidados, de medicina, de cuidados médicos, é, na verdade, tentar dar àquele paciente que padece das artroses, que tem sintomatologia, dar-lhe mais qualidade de vida. Qualidade de vida, naturalmente. Essa qualidade de vida controlando a sintomatologia. E, E num caso extremo, substituindo. se possível, atrasar aquela evolução. E claro que eu digo, o patamar de tratamentos vai variando um bocadinho de acordo com a situação com que nos deparamos em cada paciente. Mas em caso extremo, de facto, existe a operação, não é? É assim, quando uma artrose A está intervenção completamente cirúrgica. evoluída, quando toda a variedade de tratamentos médicos estão esgotados, e eu penso que é preciso insistir nisto, que antes de uma cirurgia há que esgotar os tratamentos médicos, a cirurgia Claro. é uma solução
digamos, É da aquilo que cadeia dizia, é o a solução extremo, não é? final. É o extremo. Mas quando chegamos aí com uma articulação que está extremamente dolorosa, extremamente incapacitante, que não permite ao nosso paciente ter qualidade de vida. Eu costumo dizer aos meus doentes, quando a sua dor aumentou, a sua qualidade de vida decresceu, há um limite em que você vai pensar, não dá mais e eu tenho que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa muitas vezes passa por essa cirurgia, na maior parte das vezes uma cirurgia de substituição daquela articulação que está danificada, na maior parte das vezes uma prótese, faz-se com muita frequência na anca e no joelho. Mas hoje fazem muitas outras articulações e, na verdade, quando chegamos a este patamar e o paciente tem indicação para esta cirurgia, essa cirurgia faz um milagre na vida dessa pessoa, Pois. porque permite-lhe readquirir outra vez uma qualidade de vida que tinha perdido. Já não é viver com as artroses, viver bem com as artroses, já é viver bem sem as artroses. Sem as artroses, ou pelo menos Portanto, é um regresso ao passado, diria assim. Muitíssimo obrigado por todas estas explicações. Falando de artroses que, de facto, afetam muita gente. E já percebemos que a idade é um fator, mas existem outros, portanto o melhor mesmo é levar uma vida regrada no que a alimentação diz respeito, o exercício físico, para que viva melhor. Hospital da Rábida.pt para saber mais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e vamos avançar, não é? Vamos.